Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras capítulo 3. O altar é soerguido. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Observemos aqui o que diz o comentarista. O 7º mês era setembro, outubro de 537 a.C. Setembro/outubro de 537 a.C. Quem liderou a renovação do sistema sacrificial correto foi Jesua, o filho de Josadaque. Em Ageu, ele sempre é chamado de Josué, uma pronúncia alternativa, e quase sempre chamado de sumo sacerdote, mas nunca em Esdras. Assim como Josué construiu um altar ao Senhor quando o povo entrou na terra prometida, de acordo com o que está escrito no livro da Lei de Moisés, aqueles que retornaram à terra prometida construíram seu altar da mesma maneira, com pedras brutas que não tinham sido tocadas por ferramentas de ferro. Deuteronômio 27, 5-6. Voltando aqui na Bíblia King James atualizada, continuando. Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Deus o Senhor pela manhã e também ao pôr do sol. Depois celebraram a festa Sucote, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. Referindo-se ao versículo 3, assim diz o comentarista: as ofertas queimadas da manhã e da tarde, chamadas tomide, eram os sacrifícios diários fundamentais em que o cordeiro inteiro era queimado. As ofertas queimadas faziam parte da consagração do novo altar. 2 vezes antes, na história de Israel, a oferta queimada diária tinha sido suspensa no governo dos reis ímpios e foi restabelecida primeiro por Joás, segundo Crônicas 24:14, e depois por Ezequias, segundo Crônicas 29:7. O termo povos daqueles países
entre aspas, o povo da terra, geralmente tem um sentido pejorativo. Aqui provavelmente se refere àqueles que não desejavam ver uma nação judaica reconstruída na terra. Aí voltando aqui, então nós lemos daí o versículo 4, vou ler novamente. Depois celebraram a festa Sucote, isto é, dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. Veja aqui, o 7º mês também era a época da celebração da festa dos tabernáculos, em hebraico Sukkot, uma festa da colheita em que Israel relembrava sua estadia no deserto e a provisão de Deus. Os sacrifícios desta festa de 7 dias foram oferecidos em conformidade com a lei de Moisés escrita em Números 29, 12 ao 38. Isso incluía 71 novilhos, 15 carneiros, 105 cordeiros e 7 bodes. Um grande sacrifício financeiro para a pequena comunidade pós-exílica. Aí voltando, versículo 5. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Deus, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Veja só, a menção das oferta queimada contínua serve para mostrar como a agenda sacrificial diária normal das ofertas, comparada à oferta queimada na dedicação do altar, foi restabelecida. Ofertas das luas novas é o significado de uma única palavra hebraica, Shodashim, traduzida como sacrifícios do início de cada mês. Sacrifícios do início de cada mês. As festas da lua nova foram prescritas na lei de Moisés e incluíam o soar das trombetas e o sacrifício de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano de idade, além de 1 bode como oferta pelo pecado. O primeiro dia do 7º mês provavelmente foi 17 de setembro de 538 a.C. Versículo 6, a partir do primeiro dia do 7º mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Deus, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. O início da obra de reconstrução, reconstruindo o templo. Versículo 7. Deram, portanto, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. Observemos aqui, logo que o sistema sacrificial estava adequado, o próximo item da ordem do dia foi a aquisição de materiais de construção. O pagamento foi feito para os de Sidom e para os de Tiro, que cortaram os famosos cedros do Líbano e mandaram os troncos flutuando para o sul até a costa de Jope,
pouco ao sul da atual Tel Aviv, para serem transportados por terra até Jerusalém. Apesar de também terem sido contratados pedreiros, eles não eram tão numerosos quanto os 80.000 que trabalharam para Salomão no primeiro templo, segundo Crônicas 2:18, já que algumas das pedras do entulho do primeiro templo puderam ser reutilizadas. Aí continuando, versículo 8. No segundo mês do segundo ano depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saaltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Deus, o Senhor. E Jesua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Observemos aqui, veja só, durante os 7 meses que antecederam o segundo mês do segundo ano, grande parte do local do templo já tinha sido limpa para que se pudesse trabalhar nos alicerces. Zorobabel e o sacerdote Jesua, lideraram os homens do povo, sacerdotes e levitas, neste esforço conjunto. A continuidade do povo com seus antepassados pré-exílicos é novamente enfatizada na expressão segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. Vamos ler agora. Quando Davi trouxe a arca do pacto a Jerusalém. Os levitas deveriam estar dando graças e louvando, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas e Asaf, entre aspas, tocava os símbolos. Aqui os descendentes de Asaf tocaram os símbolos e os atuais sacerdotes tocaram suas trombetas. Versículo 10, que vou ler agora. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, vou ler novamente, desculpe. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas. E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Deus, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras. 2 pontos. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Deus. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo,
choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Observemos aqui o refrão responsório dos levitas: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. É encontrado com pequenas variações nos Salmos 100, versículos 4 e 5, 106, versículo 1, 107, versículo 1, 118, versículo 1 e 136, versículo 1. O louvor em alta voz era usado com frequência nas batalhas, mas também em outros eventos importantes, como o grito do povo quando a Arca do Pacto foi trazida a Jerusalém pelo rei Davi. 1 Crônicas 15, 28. O episódio aqui descrito não é o mesmo descrito em Ageu 2, 1, 5, que ocorreu cerca de 20 anos depois, quando a construção do templo finalmente terminou. Aqui o autor prepara o caminho para o capítulo 4, com a oposição dos inimigos. O povo do Senhor não foi o único que ouviu o barulho. Seus adversários também. Eles tentaram acabar com seus planos. O povo então fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. E não era possível distinguir entre o som dos brados de alegria, de júbilo, e o lamento dos mais velhos, porque o povo fazia um grande barulho e o som dessas vozes se ouvia de muito longe. Agora eu estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada. Em setembro de 537 a.C., o primeiro ano do regresso do povo de Deus à Terra Prometida, a unidade do povo era como se todas as pessoas fossem um só homem, literalmente em hebraico. Um estado de espírito que só foi possível depois de o povo separar-se da Babilônia e dos judeus que preferiram ficar junto aos babilônios. Zorobabel foi um dos antepassados de Jesus e descendente da linha real de Davi. Mateus 1, 11 e 12. Agora se reiniciam os sacrifícios e os cultos de louvor e adoração a Deus em Jerusalém, conforme descritos na Torá, lei de Moisés. O sacrifício como centro do culto não foi protelado até a conclusão do templo. Até a conclusão do templo. Muito bem, eu concluí a leitura de Esdras, capítulo 3. Vamos ver, permitindo Deus, subsequentemente, vamos ler o capítulo 4 e veremos a oposição dos samaritanos, os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Vamos ver a resistência à reconstrução. E depois o rei embarga a obra no templo.